Olá, meus alunos, como estão vocês? Tudo bom? Então, né, nessa quarentena e outras coisas que aconteceram, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo no canal. E o pouco dos vídeos que eu postei foi a respeito do meu trabalho com os relógios da Master Relógios. E o pessoal estava sentindo falta de ter conteúdo de AutoCAD, que é o foco principal do canal. E olhando os vídeos de AutoCAD, eu percebi que falta muitos vídeos a respeito de cotagem. Alguns alunos perguntam, mas não explica isso, não explica aquilo. E eu percebi que de fato faltava mesmo. Eu tenho vídeos que eu faço cotagem, que é o exemplo da planta, mas não explico como as cotas funcionam de forma mais tranquila. Então decidi fazer uma série de 3 vídeos sobre o assunto. O primeiro hoje vai se tratar sobre o básico mesmo da cota, bem basicão, para você que está começando a fazer o seu trabalho de escola e precisa fazer as cotas por conta própria. O segundo vai ser sobre configurações e o terceiro vai ser uma dica sobre como gerar as cotas de maneira correta ou como tornar o seu desenho completo. Combinado? Bacana, gente. Nesse primeiro vídeo eu vou estar explicando como usar os recursos de cotagem do AutoCAD. Os recursos básicos é o princípio para quem está fazendo um trabalho de escola, para quem está estudando AutoCAD numa escola de informática e precisa aprender como usar as cotas de maneira correta. Para isso, vou estar tomando como base esse desenho mecânico aqui. Simplesmente pelo fato que ele usa o maior tipo de cotas possíveis. Várias variações, cotas lineares, cotas alinhadas, cotas angulares e por aí vai. Poderia usar uma casa mais complexa? Poderia, mas eu queria um desenho pequeno que utilizasse um pouco de tudo. Mas tudo que eu explicar nessa videoaula se aplica a qualquer tipo de desenho, elétrico, mecânico, caldeiraria e civil também. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu copiei o desenho aqui para a gente cotá-lo novamente e eu poder ter a chance de explicar como as cotas funcionam. Tem 2 jeitos de você localizar os recursos de cotagem. O primeiro, na aba Home, eu vou ter aqui a aba chamada Annotation. Eu vou ter aqui no canto os principais tipos de cotas. Para quem já está mais avançado, sabe que na aba Annotate eu vou ter recursos mais completos que eu posso estar abordando mais para frente. Por enquanto, eu vou utilizar apenas os recursos básicos dessas 6 cotas aqui. Essas 2 se usa menos, não vou focar nelas. Essas 6 são as mais utilizadas. Então vamos lá. O primeiro tipo de cota é a chamada cota linear, ou seja, é a cota que é utilizada para medir horizontal e vertical. É boa para definir coordenada, ou, por exemplo, no caso do exemplo do CAD aqui, ele está medindo a gancheira de uma bicicleta na horizontal. Por mais que os tubos estejam inclinados, a medida é horizontal. Então, por exemplo, se eu quiser medir a altura desta linha inclinada, eu posso utilizar a cota linear da seguinte forma: clico de um lado, clico do outro. Eu tenho as 2 posições. Então, eu vou fazer novamente, ó. Cota linear, clico de um lado, clico de outro. Aqui, como ela está presa no mouse, esse terceiro clique é para definir qual é a altura da cota em relação à face do seu desenho. Existem medidas padronizadas conforme o tipo de desenho que se faz. Eu não vou focar nisso nesta aula, apenas gerar a cota. E o terceiro clique eu defino a posição da cota. Olhem só, eu quero ela aqui, dou o terceiro clique e a cota está feita. Onde a cota linear ela é interessante? Vamos supor que eu quero medir essa altura aqui. Então eu vou usar aqui, clico de um lado. Percebe que a projeção ela é inclinada, mas na hora que eu dou o clique, eu vou definir que a distância é parecida com a outra. Eu tenho a medida
na vertical, mesmo que a projeção ela fique na diagonal. Uma primeira dica aqui sobre a cota linear. Quando eu vou cotar uma linha na diagonal, usando a cota linear, ela pode apresentar de duas formas: assim ou assim. Percebe que eu consigo mudar a posição dela? Isso é uma dúvida que muitos alunos têm, que ficam brigando. Professor, eu queria a cota na horizontal e ela só está na vertical. Acontece muito isso. Olhem bem para a tela. O aluno puxa o mouse para cima e a cota não vem. Isso acontece, gente, porque o CAD tira uma média da posição do mouse em relação à direção. Percebe que o mouse está muito mais à direita do que está para cima. Então a cota vai estar à direita. Quando eu trouxer o mouse mais para o meio, ela vai mudar de posição. Qual é a dica neste caso? Quer trocar a posição da cota? Leva o cursor no meio das duas medições e escolhe o sentido que você quer ela. Olhem só, do meio, puxei para a esquerda, puxei para a direita, ela não altera a posição. Puxei do meio para cima e para baixo, ela mantém a posição. Então não tem erro. Cliquei, escolhi a posição. Quero no outro sentido. Ponho o cursor no meio dos dois pontos que você clicou e puxa para o lado que você quer. Não tem erro. Bacana. Vamos para o próximo. A segunda cota é a chamada cota alinhada. É a cota que acompanha a inclinação dos dois cliques que você usou. Essa cota ela é boa para fazer outro tipo de coordenada, aquela que as linhas são inclinadas, como por exemplo na ilustração que o CAD mostra para gente. Ele está medindo a altura do canote do selim com a caixa, e percebam que a cota é inclinada junto com o tubo. Então, no caso desta peça aqui, esse 22 ele está inclinado com o dente, porque essa peça tem que ser feita com esta medida. Para fazer essa cota é bem simples, é o mesmo processo. Clico na cota alinhada, cliquei para um lado, cliquei na outra ponta e clico o terceiro clique para onde ela vai ficar. Essa cota não tem como mudar o sentido, ela vai ser sempre paralela à linha que você está medindo. Então, por exemplo, onde ela não é aplicada? Ela não é aplicada neste caso aqui. Eu vou usar ela com os mesmos pontos e percebam que ela vai me dar uma medida errada. Se eu utilizar a cota alinhada em um elemento que está totalmente na horizontal, ela vai me dar o valor exato. Se eu utilizar exatamente na vertical, ele vai me trazer valores na vertical. Porém, medidas assim, não recomendo utilizar esta cota. Utilize a correta, que é a linear. A terceira cota que vamos ver aqui é a cota angular. É a cota utilizada para medir ângulos. E para isso eu preciso de duas linhas, ou um método um pouco mais complexo, eu preciso de 3 pontos para fazer as projeções. Vamos focar no exemplo mais simples, que é medir entre duas linhas. Eu chamo a cota, o cursor vai estar em quadradinho. Para quem tem dúvida sobre quando o cursor está em quadradinho e quando ele está em cruz, eu tenho um vídeo no canal chamando Conversando com o AutoCAD. Eu dou muita dica a respeito disso aqui. Mas aí quando ele está em quadradinho é para você selecionar duas linhas. Então eu vou selecionar uma, duas, e aqui eu tenho a cota certinha. Posso medir elementos separados? Posso medir aqui com aqui. Eu posso medir aqui com aqui. Eu preciso de duas linhas que dê ângulos. Eu só não consigo medir linhas paralelas.
Percebam que no desenho tem uma cota que ela passa de 180 graus. Existe uma maneira de fazer essa cotagem de forma que ela faça essa volta toda. Para fazer essa cota desta maneira, tem que se fazer um macete, que é o seguinte: eu chamo o comando de cota angular e eu vou dar um Enter. E aqui ele vai me pedir vértice, o primeiro ponto do ângulo, lembrando sempre sentido anti-horário, cliquei, e o segundo ponto, cliquei, e eu tenho a cota de uma volta completa. Lembrando, a volta é sempre anti-horária. No mais, gente, a cota de ângulo ela é bem simples. Recomendo sempre que possível utilizar o método normal. Clique em dois objetos e o terceiro clique define a posição da cota. Em casos extremos, usa-se o Enter, vértice, primeiro ponto e segundo ponto. A quarta cota ela é pouco utilizada na verdade, que é uma cota de perímetro. É uma cota boa para você calcular perímetros de objetos ou superfícies que vocês precisam calcular alguma coisa. Por exemplo, superfície de assentamento de azulejos, ou uma superfície para calcular quanto de tinta vai gastar. Mas em termos de uso mesmo, pelo menos na mecânica, ela é pouco usada. É só chamar a cota ArcLang e clicar em um arco e nós temos o perímetro desse arco. O que diferencia ela de raio ou de diâmetro é que antes do número ela tem essa meia lua aqui. A próxima cota é uma cota de raio, que serve para medir entre o centro e a borda de um arco ou de uma circunferência. Basta clicar no comando de raio e escolher ou uma circunferência fechada ou um arco, e com o terceiro clique definir em que posição que ela vai ficar. Repetindo, clico em raio, clico na borda, escolho se eu quero esse raio para dentro ou para fora. E aí a posição que você vai utilizar, se é para dentro ou para fora, isso vai depender de como o teu desenho vai estar organizado, mas é muito simples. Vou fazer mais uma vez, cliquei em raio, escolho a borda e defino a posição. Utiliza-se raio, pelo menos na mecânica, quando eu tenho círculos incompletos. Quando eu tenho círculo completo, aí eu vou utilizar a última que nós vamos ver hoje, que é a cota de diâmetro. O diâmetro normalmente ele é o dobro do raio, ou seja, é de borda a borda. Então isso aqui, como originalmente era um furo, o correto seria cotar como diâmetro. Curiosamente, gente, no CAD nós evitamos de usar o diâmetro por dentro. Isso porque na nossa norma de desenho mecânico, a cota de diâmetro ela tem que ter obrigatoriamente duas setas quando ela está por dentro, e o CAD não gera essas duas setas para a gente, ele só gera as duas setas quando ela está para fora. Por isso dificilmente vocês vão ver cota de diâmetro por dentro. Há casos que isso pode acontecer, vai acontecer sim, quando não couber a cota pelo lado de fora. Mas quem desenha no AutoCAD evita ao máximo de colocar a cota de diâmetro por dentro. Bacana? Macetes aqui agora. Na cota linear ou alinhada, vocês podem também utilizar selecionando o objeto ao invés de selecionar com dois pontos. Vou explicar como vamos fazer agora. Clico na cota linear, dou Enter e clico na linha que eu quero o comprimento. Vou repetir. Cota linear, Enter, clico na linha que eu quero medir
e já está pronto para definir a distância. Eu consigo poupar bastante tempo utilizando o Enter para poupar de eu escolher 2 pontos. Agora, para medir daqui até aqui, aí não tem jeito, tem que utilizar o método tradicional. E a última dica do vídeo de hoje é para alinhar as cotas. Percebam aqui no desenho que eu tenho uma série de cotas e elas estão perfeitamente alinhadas entre si. Isso o CAD não faz automaticamente, você tem que configurar isso manualmente, mas é bem simples. Vou fazer uma sequência de cotas aqui, não vão estar juntas, porém vão estar alinhadas. Fiz a primeira cota, vou gerar a próxima cota. Não interessa o método, se é com Enter ou sem Enter. Na hora que vocês estiverem definindo aqui a altura, coloquem o mouse na ponta da outra cota, ou na ponta da seta, ou na terminação dela. São os 2 pontos que eu recomendo. Parece aqui, visualmente, que não está alinhado, mas está perfeitamente alinhado. Com isso, vocês têm a garantia de que as cotas vão manter o perfeito alinhamento. Professor, e se a cota estiver pronta, tem como alinhar ela? Tem também. Dê um clique na cota. Clique aqui, ó, nesse quadradinho azul na ponta da seta. Você vai poder refazer a altura da cota. E clica na cota que você quer como referência. Cliquei. E aqui eu tenho certeza que as 2 cotas estão alinhadas. Se eu fosse fazer uma terceira, marco os 2 pontos e já clico direto na ponta da cota que já está pronta. Eu tenho as cotas alinhadas entre si. Se eu precisar de arredar uma cota, basta clicar nela, pegar o ponto próximo do texto e fazer a movimentação que é necessária. Bacana? Gente, o próximo vídeo eu vou explicar mais sobre algumas coisas sobre configuração das cotas. Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe o canal para que mais pessoas possam aprender o CAD com facilidade. Bacana? Um abraço e até mais.